Falando sobre o Alisson, jogador que ficou no banco, né, contra o Bahia, mas entrou na reta final do jogo. E muita gente se perguntando, né, por que o camisa 5 do Cruzeiro tem ficado no banco de reservas, ainda mais porque ele é o único atleta que faz muito bem esse papel de marcação e também chega bem no ataque. Eu diria que o Cruzeiro está precisando muito, né, de um jogador de mais de combate, principalmente depois do Richard ter saído do Cruzeiro, porque esse meio de campo não desarma, né? Isso é algo que faz muita falta e que vem fazendo falta principalmente na marcação para aquele lado esquerdo do campo. Mas enfim, o Alisson, que até aqui, nesse ano pelo Cruzeiro, 18 partidas e uma assistência, jogador que está aí com seus 25 anos de idade e que, se você for olhar nos últimos jogos, tem tido uma média boa. Contra o Bahia, jogou aí 33 minutos, contra o Atlético Mineiro titular, 85 minutos, contra o Grêmio na Copa do Brasil também titular, 72 minutos, assim como o jogo no Flamengo e antes contra o Grêmio no jogo da ida da Copa do Brasil, que jogou muito bem. Então assim, a expectativa realmente do Alisson, não tenha dúvida disso, até o técnico Pepa coloca ele como titular, mas a questão física dele ainda não é 100%, não que ele tenha problemas de lesão ou algo nesse sentido, até porque ele já está 100% recuperado, mas é um jogador que cansa muito mais, né? Então tem sim que ter um cuidado maior com ele e com certeza vai ter algumas partidas que ele não vai conseguir jogar sempre como titular. Não espere que ele vai jogar quarta-feira e no sábado, quarta-feira e domingo. Não, isso aí eu acho que o Alisson não aguenta, até pela questão física do jogador e priorizar o atleta, que com certeza vai ficar no banco em algumas partidas. Acho que ele, para ser titular, sim, tem essa capacidade, é o melhor jogador, na minha opinião, nesse meio de campo do Cruzeiro, que mostra claramente que precisamos de reforços, né, e para jogadores nessa função. Porque se for para colocar o Felipe Machado, o Neto Moura, repetir a dupla que foi na Série B do ano passado, eu não acho que é muito interessante. Sinceramente, acho que o Cruzeiro precisa sim ir no mercado, de preferência para contratar um jogador que tem um pouco mais de criatividade e outro muito mais para marcação, né? Tô sentindo muita falta desde quando o Richard, nossa, uma pena, né? Porque ele poderia estar voando agora nesse meio de campo do Cruzeiro, ainda perde o Ramiro, realmente uma sequência de azar pro técnico Pepa, mas eu vi muita gente, né? Nossa, mas por que o Pepa coloca o Alisson no lugar do Felipe, coloca o Machado, né, no lugar do Alisson, e não é porque ele não vê que o Alisson realmente vive uma fase muito boa, é muito por conta dessa questão física do jogador, que impede ele jogar sempre 90 minutos, ou todos os jogos, dá pra ver claramente, né, porque ele sempre joga bem, joga uma média no máximo ali de 70 minutos, é incrível, né, olha aí, por exemplo, 72, 68, 72 e contra o Atlético Mineiro 85, então tem que entender as limitações do jogador e não avançar mais do que isso, porque senão pode lesionar. Na minha opinião, o melhor jogador do meio de campo do Cruzeiro até aqui, nesse papel mais de marcação e que chega muito bem no ataque, eu gosto bastante do Alisson. Bom, outra aqui, uma função que eu acho que o Cruzeiro precisa ir muito é a ponta esquerda, que tem o Cris Martinez, acho que essa é a pronúncia do jogador, que tem 30 anos de idade e vive realmente uma fase interessante lá pelo Huachipato, onde ele pode jogar tanto na ponta esquerda quanto também na ponta direita, uma opção aí mais experiente que aí sim, né, poderia ter uma expectativa dele chegar e ser uma peça importante. Nesse ano ele tem a melhor nota média no SofaScore desses jogadores na ponta esquerda, 7.11, é um desempenho realmente bem interessante. E deixei aqui o mapa de movimentação, pode jogar também pelo lado direito, mas o principal dele mesmo é a ponta esquerda e faz um papel bom também de voltar e ajudar na marcação. 14 partidas no Campeonato Argentino, no Campeonato Chileno, 14 como titular, 6 gols e 3 assistências, ou seja, 9 participações em gols direto, né, em 14 jogos, que é realmente um número bem interessante. Deixei aqui também outros times onde ele já passou, desde o ano de 2019, ele está lá no Huachipato e sempre com notas médias muito boas, né? Se você for pegar até aqui, ele marcou quase 35 gols realmente nesse período e outras 21 assistências desde quando ele chega. Surge lá na base de um time pequeno chamado São Luís de Quilota, depois passa pelo Temuco, que teve destaque em 2016 e 2017, depois até foi para o futebol mexicano e não teve uma boa passagem lá no México. Foram apenas 12 jogos pelo Santos Laguna antes de voltar para o Huachipato e vive uma fase muito boa. Então já teve essa experiência também no Universitário lá do Peru em 2014, 30 jogos e 4 gols, que não teve uma participação muito boa, então, nas vezes que ele foi para o futebol de outro país sem ser o Chile, né? Então acho que poderia sim ser uma alternativa e esse é um jogador um pouco mais experiente, que tem as vantagens de não ter que pagar um valor muito alto, igual 10, 15, 20 milhões de reais, como seria uma grande promessa, e poderia já chegar tendo um potencial de jogar até mesmo como titular, diferente do que seria um ponta, que aí teria uma pressão muito grande, né? Se o Wesley chegou por 15, 16 milhões
e já tem essa pressão por ser titular, imagina se o Cruzeiro, que daqui a uns anos, eu espero eu, né, faça investimentos em jogadores mais jovens, 20, 25 milhões, e o jogador vai ficar um ano no banco, um ano e meio, até se tornar um protagonista, né, porque geralmente é contratado com 17, ou 18, 19 anos, então isso não acontece do dia para a noite e tem que ter sempre esse pé no chão, ainda mais de jogadores que vêm, né, do exterior, até porque no elenco do Cruzeiro, se eu não estiver muito enganado, né, é um dos únicos times, se eu não estiver doido, da Série A que não tem estrangeiro no seu elenco. Até na Série B do ano passado tinha, por exemplo, o Léo Paz, que era uruguaio, então acabou que teve uma limpa muito grande no time do Cruzeiro e agora nenhum estrangeiro no atual elenco. Quero saber o que você acha então do jogador, deixa a sua opinião. E outro aqui também que pode atuar na ponta direita e na ponta esquerda, esse sim mais jovem, que é a respeito do Alexander Aravena, um jogador de apenas 20 anos que realmente em breve vai ser sim especulado em vários times no Brasil. Nesse ano pela Universidade Católica, 14 partidas, 7 gols e 3 assistências. Então ele tem 10 participações em gols em 14 jogos, é um desempenho bem interessante, e no ano passado ele já vinha jogando bem pela Nublense, que é um time que conseguiu ir para a Libertadores, né, tá no mesmo grupo do Flamengo, e um dos grandes responsáveis foi o Alexander Aravena, é isso, a pronúncia do sobrenome dele, onde ele fez 12 gols e 3 assistências em 38 jogos, é um jogador revelado pela Universidade Católica, também do Chile, não teve muito espaço por lá, até esse empréstimo para a Nublense, e nesse ano realmente vive uma fase muito boa pelo time, né, que o revelou. Vale lembrar também que desde a categoria de base do futebol chileno, ele já era a grande promessa do futebol chileno. Em 2017, pelo Sul-Americano naquele ano, 4 gols em 9 jogos, até disputou a Copa do Mundo Sub-17 pelo Chile em 2019, onde fez 3 partidas e 1 assistência. Então, poderia ser essa opção um pouco mais cara, né? Não imagino que o Cruzeiro, nesse meio do ano, vai fazer investidas altas para jogadores que não vão ser titulares, ainda mais tendo que pagar, igual o valor de mercado dele hoje, seria de 3 milhões de euros, ou seja, algo na casa dos 15 milhões de reais. Então, não acho que vai fazer muito sentido e nem que o Cruzeiro vai atrás dessas peças um pouco. Bom, então o Cruzeiro que tem interesse na contratação do Léo Godoy, e isso não é de hoje, né? Essa notícia que foi divulgada na última terça-feira, se eu não estiver muito enganado, mas enfim, já tem mais do que uma semana que esse nome vem sendo ventilado no Cruzeiro e é uma possibilidade sim real de contratação. A questão é, vai ter que ter uma compensação financeira. Vale lembrar que o Luiz Merlo, né? O Luiz Carlos Merlo, eu acho que é isso, a pronúncia do jornalista, perdão se eu estiver enganado, mas ele trouxe essa informação que o Cruzeiro tem interesse, só que ele tem um valor de mercado realmente muito alto, até fiquei surpreso, mesmo um lateral ali quase com 30 anos, avaliado na casa dos 10, 15 milhões de reais, então se o Cruzeiro quiser vai ter que pagar um valor alto pelo lateral, né? Nem atacante não, pelo lateral direito. Eu não acho que chega a isso tudo não. Por quê? Porque ele tem, na teoria, mais uma temporada para defender o Estudiantes. Se não vende ele agora, vai perder ele de graça daqui um ano, 7 meses, quando ele vai poder assinar um pré-contrato. Então, acredito, se fosse para dar um chute aqui, ó, seria no máximo 6 milhões e meio de reais, tá? Bem no máximo mesmo esse valor, que eu acho que já estaria justo pelo lateral, que eu quero trazer também um pouco mais de números, né, do jogador. E porque eu acho que faz sentido, apesar de já ter o William, que tem jogado bem por essa função pelo lado direito. Sequência aqui. Bom, o Léo Godoy, que nesse ano realmente vive uma fase excelente pelo Estudiantes, contando Sul-Americana, que está no mesmo grupo do Red Bull Bragantino e também no Campeonato Argentino, né, onde ele já tem 23 partidas, marcou 3 gols e deu 5 assistências. Então mostra que é um lateral que chega bem no ataque e também faz um papel bem defensivamente, não é um jogador que marca mal ou algo nesse sentido. Até porque, se você for ver, ele vive os últimos 3 anos, as últimas 3 temporadas realmente muito boa, desde quando ele chega basicamente no Estudiantes, porque ele é revelado num clube chamado Atlético Rafaela, lá em 2015, 2016, é um time que geralmente estava ali mais na segunda divisão, depois passa pelo Tajeres, onde fica 4 temporadas, só que sempre ele foi reserva, né, pelo Tajeres. Deixei aqui, ó, em média 20 partidas, 25 jogos no máximo, e ele chega em 2021 no Estudiantes, já com essa perspectiva de ser titular, que foi o que aconteceu, né? Foram mais de 117 partidas até aqui, e tem números bons de gols, 8 gols marcados, e também outras, no total, né, 13 participações em assistências, que é um número também razoável para bom, né? Um lateral marcar 8 gols em 3 anos é muita coisa. Acho que no Cruzeiro aí, se você for pegar a média de gols por um lateral, é 2 no máximo por temporada, ainda mais nessa função direita, que o Cruzeiro gosta de ter jogadores mais ofensivos.
e eu acho que sim, faz sentido, apesar de já ter o Wesley, ou Wesley não, o William, por aquele setor de lateral direito, porque o William não é um jogador que está 100% fisicamente, apesar de ser tecnicamente muito bom, pode ser que, por exemplo, em algumas partidas ele vai ficar fora, ou algo nesse sentido, e aí sim, né, faria sentido o Cruzeiro buscar uma alternativa. O Gasolina não tem muitas expectativas para ele voltar, por exemplo, daqui a algumas rodadas, não, pode até perder realmente a temporada inteira, ainda não temos certeza, e o Igor Formiga não convenceu muito até aqui, deu uma assistência contra o América, mas tirando aquele jogo, os outros ele entrou muito mal, então acho que faz sentido buscar um jogador nessa função. Não seria a minha prioridade e nem acho que é, tá? Eu vi muita gente falando, nossa, mas o Cruzeiro precisando de zagueiro, de ponta, de meia, de camisa 10, e vai lá vai contratar o lateral direito, sendo que já temos o William. É porque nós temos a informação que o Cruzeiro tem interesse nesse. Com certeza deve ter vários outros nomes sendo monitorados, que o Cruzeiro vai fazer uma proposta nos próximos dias, como vai ser do lateral direito o Léo Godoy, e que ainda não sabemos, né? Então foi o primeiro nome que temos a notícia até aqui. Mas tenho certeza que o Cruzeiro está trabalhando aí nas frentes, até porque o Ronaldo já deixou claro que vai sim chegar reforços nesse meio do ano e que o mercado internacional, o sul-americano mais precisamente, é o principal alvo do Cruzeiro nessa janela. E você, o que acha do jogador? Acho que seria uma boa opção? E até falando sobre dinheiro para o Cruzeiro contratar, tem a chance do Bruno Rodrigues, infelizmente, deixar o clube, que é isso que eu quero falar agora.